O Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 19, a partir dele: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em que te há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Leio até aqui, porque a palavra de Deus ela tem muita lição para nós. Eu vou marcar até aqui, até onde eu li com vocês, e depois, amanhã, a gente vai fazer a leitura do versículo 24 para a gente conversar juntamente aqui no versículo 24. Então tá marcadinho aqui, e eu quero dar os destaques da palavra de Deus para nós nesses versículos que eu acabei de fazer a leitura. Nós estamos numa sequência a respeito do reino de Deus. João Batista anunciando para que o povo se arrependesse, pois já havia chegado o reino dos céus. Jesus se manifesta e a pregação de Jesus é a mesma, anunciando para o povo também se arrepender, porque já é chegado o reino dos céus. E depois que Jesus ele sobe aos céus, mas antes ele deu autoridade, delegou poder aos seus discípulos, que nada mais é do que a igreja, e ordenou que fossem pregar o evangelho. E a mensagem do evangelho consiste exatamente nisso aqui, viu? A boa nova é esta: o reino de Deus chegou, está entre nós. Não veio com a aparência exterior, como esperavam os homens naquela ocasião, mas veio, irmãos, para dentro do ser humano, para dentro do homem. E é lógico, tudo que é realizado no interior do ser humano tem que exteriorizar, e então se exterioriza aí o reino de Deus. E o reino de Deus ele tem uma característica muito forte, porque ele é totalmente diferente do reino dos homens. Aqui no reino de Deus existe tudo ao contrário do que existe no reino dos homens, no mundo. Nós estamos caminhando na contramão do mundo. Nós estamos indo em direção a Deus. Todos os homens sem Deus estão indo em direção ao abismo eterno, à perdição eterna. Estão indo aí na caminhada das trevas para a destruição total, lá no juízo final. Mas aqueles que encontraram o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, fizeram a conversão. Ou seja, se arrependeram e fizeram o retorno e agora estão caminhando em direção a Deus. Não mais a perdição eterna, mas caminhando para a vida eterna, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que era nos levar para o inferno. Jesus se manifestou para nos reconciliar com Deus, para nos levar de volta para Deus. Olha, de volta para Deus. Só que agora implica numa mudança de vida. Arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança de pensamento, de comportamento e mudança de atitude. E daí então, dos vídeos que já estão no YouTube, que eu já coloquei a respeito de alguns capítulos, do capítulo 5, alguns versículos que nós já pregamos, nós temos agora esse verso 19.
Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Cabe lembrar aqui que Jesus ele não é contra aqueles que trabalham, aqueles que almejam até ganhar algum tipo de dinheiro nessa terra, não. Não é contra isso, irmãos. O que Jesus e o reino de Deus está combatendo é, na realidade, o que é que está ocupando o teu coração. Onde é que está posto todas as tuas energias? Onde é que você está se dando, se consumindo, querendo alcançar alguma coisa? É nessa terra? Então, se você está se dando, se desgastando totalmente para conseguir coisas somente nesta terra, você deve se lembrar que estas coisas todas são perecíveis. Elas vão passar. E ademais, quando nós colocamos o nosso coração nas coisas terrenas, nós sempre estamos perdendo. Aqui sempre há perda. E o conselho do Senhor Jesus Cristo é que você coloque o seu coração naquilo que é eterno. Então, naquilo que é material, naquilo que é físico, nós temos a figura da traça, a figura da ferrugem e a figura do ladrão, que vão aí consumir e que vão aí minar e roubar, mas na realidade a metáfora aqui quer dizer há perdas, nessa terra há perdas sim, muitas perdas, e que nós não conseguimos controlar. Perdemos por melhores administradores que somos e algumas outras que não dependem da nossa administração, por exemplo, a perda de um ente querido, percebam, são coisas materiais. Debaixo desse sol vai passar, a vida vai passar. Esta vida aqui vai terminar. Porém, existe uma proposta de Deus, a vida eterna. E aí, qual que nós vamos escolher? Nós vamos nos dedicar a uma vida que é efêmera ou nós vamos nos dedicar a uma que é eterna? Sempre lembrando que aquilo que é material, aquilo que é físico, nunca vai nos dar o espiritual, porém o contrário é verdadeiro. Tudo que nós nos dedicamos ao mundo espiritual, o espiritual vai nos conceder, vai nos dar aquilo que é físico necessário para a nossa jornada e a nossa caminhada. Então o que Jesus está mostrando é que naquela época os homens estavam tão preocupados com as coisas terrenas e não se preocupavam em nada com aquilo que é espiritual. E hoje não é diferente. Há muitos que pensam que esta vida ele vai viver aqui, depois vai acabar e cessa tudo. Ficou tudo para trás, então ele se dedica ao máximo. Não, você está enganado. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e após isso segue-se o juízo. Então, cabe lembrar e anunciar e dizer a você que esta vida que nós estamos vivendo, ela é apenas uma oportunidade de reconciliação com Deus ou não. Ou não. É você que vai dizer isto. Qual é a vida que você está levando? Porque esta vida ela vai acabar, ela vai terminar. Jesus contou a parábola daquele homem rico em que o seu campo produziu muito, houve muita abastança, e ele construiu vários celeiros. E dos muitos celeiros, depois que ele faz a colheita e enche todos os celeiros, ele diz para sua alma: agora você pode descansar e viver regaladamente, porque você tem para muitos dias, tranquilo. E de repente Jesus disse, uma voz lhe disse: louco, esta noite ainda pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então, não adianta ter muita coisa nessa terra e você não ter nada no reino de Deus. Você vai se perder com as coisas materiais, assim como as coisas materiais vão se consumir, você vai junto. Mas procure o contrário. Verso 20. Ajuntai tesouros no céu, onde as traças nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam e nem roubam. Aqui nos céus, irmãos, é reino de Deus. É na presença de Deus.
é ajuntar perante o Senhor. Isso demonstra aqui onde está o coração, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer dizer, o seu desejo, o seu prazer, a sua satisfação. Você tem alguma preocupação com o mundo, alguma preocupação com o mundo espiritual? Ele é real? Ele é verdadeiro ou não? Para você, o que importa é aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você experimenta. O mundo espiritual é uma realidade, embora não vejamos. Ele existe e influencia, sim, o mundo físico, seja nesse mundo espiritual de Deus ou das trevas. Eles, dois reinos, da luz e das trevas, estão influenciando o mundo físico. Então preste atenção, onde que está o teu coração? Onde está o teu prazer? Onde está a tua satisfação? Com que você tem mais se ocupado nessa terra? Com as coisas físicas? Então o teu coração está aí, está nessa, o teu coração está nessas coisinhas que são passageiras? A recomendação de Jesus é então granjear, é ajuntar tesouros no céu. E no verso 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Preste bem atenção naquilo que você está colocando os teus olhos. Ontem eu ainda trouxe para vocês que os ouvidos e os olhos são as portas da alma. Aí que você permite que adentre aqui, em você todo tipo de coisas, coisas boas ou coisas más. Então, o que nós estamos colocando os olhos? Se os nossos olhos forem trevas, então todo o nosso corpo será da mesma forma e da mesma maneira. Mas a proposta do reino de Deus é que os nossos olhos sejam luz, em que nós estejamos colocando os nossos olhos naquilo que é de Deus, uma ocupação com as coisas divinas, com as coisas espirituais, os nossos olhos para a palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus. Esta palavra que é sabão do lavandeiro vai nos limpar, e primeiro ela limpa e ela também é água pura, que jorra da fonte das águas vivas e vem aqui para nos encher. Primeiro limpa e depois fica uma água limpinha dentro de nós. E esta é a proposta do reino de Deus. Isto é andar na contramão de tudo que é físico, daquilo que é material. Por isso, irmãos, preste atenção. Não é para deixar de trabalhar, não é para deixar de almejar coisas boas, não. É que o teu coração, ele tem que estar posto naquilo que é espiritual, naquilo que é de Deus. Se ocupe com as coisas de Deus, trabalhe e Deus vai abençoar as obras das tuas mãos. Almeje, viu? Planeje e Deus vai te abençoar. Na realidade, Deus, ele quer ser participante dos nossos planos, dos nossos projetos e dos nossos sonhos. E a melhor coisa que tem é fazer tudo isso no reino de Deus, na presença de Deus e contar com a bênção de Deus, com a chuva que vai cair dos céus e com o orvalho que vai regar tudo aquilo que nós estamos plantando. Então, queira as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a família, sobre os teus negócios. Mas, para tanto, tem que viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus.